Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu querido irmão, minha querida irmã, que alegria ter você aqui conosco nessa manhã, ouvindo essa nossa meditação do Santo Evangelho. Hoje nós vamos ouvir o Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículos de 13 a 17. Naquele tempo, Jesus saiu de novo para a beira do mar. Toda a multidão ia ao seu encontro. Jesus ensinava. Enquanto passava, Jesus viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: "Segue-me." Levi se levantou e o seguiu. E aconteceu que, estando à mesa na casa de Levi, muitos cobradores de impostos e pecadores também estavam à mesa com Jesus e seus discípulos. Com efeito, eram muitos os que o seguiam. Alguns doutores da lei, que eram fariseus, viram que Jesus estava comendo com pecadores e cobradores de impostos. Então eles perguntaram aos discípulos: "Por que ele come com os cobradores de impostos e pecadores?" Tendo ouvido, Jesus respondeu-lhes: "Não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas as doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores." Meditação do Evangelho segundo o livro Falar com Deus, do Padre Francisco Fernandes Carvajal. Depois de aceitar a chamada do Senhor, Mateus deu um banquete a que assistiram Jesus, os seus discípulos e muitos outros. Entre estes havia muitos publicanos e pecadores, todos amigos de Mateus. Os fariseus surpreenderam-se ao verem Jesus sentar-se para comer com esse tipo de pessoas, e por isso disseram aos seus discípulos: "Por que come ele com publicanos e gente de má vida?" Mas Jesus encontra-se à vontade entre as pessoas tão diferentes dele. Sente-se bem com todos, porque veio salvar a todos. Não tem necessidade de médicos os sãos, mas os enfermos. Jesus dá-se bem com todos os tipos humanos e caracteres mais variados, com o ladrão convicto, com as crianças cheias de inocência e simplicidade, com homens cultos e sérios como Nicodemos e José de Arimateia, com mendigos, com leprosos. Esse interesse revela-nos as suas ânsias salvadoras, que se estendem a todas as criaturas de qualquer classe e condição. O Senhor teve amigos como os de Betânia, onde é convidado ou se faz convidar em diversas ocasiões. Lázaro é o nosso amigo. Tem amigos em Jerusalém, os quais lhe emprestam uma sala para celebrar a Páscoa com os seus discípulos. E conhece tão bem aquele que lhe emprestará um burrinho para sua entrada solene em Jerusalém, que os discípulos poderão desatá-los e trazê-los sem pedir licença a ninguém. Jesus revelou também um grande apreço pela família, que é o lugar por antonomasia, onde se devem praticar as virtudes da convivência e onde se dá o primeiro e principal relacionamento social. É o que nos mostram os seus anos de vida oculta em Nazaré, o que o evangelista ressalta sublinhando, ao invés de muitos outros pequenos fatos que poderia ter nos deixado, que Jesus menino estava sujeito aos seus pais. A fim de ilustrar o amor de Deus Pai para com os homens, o Senhor serve-se da imagem de um pai que não dá uma pedra ao seu filho, se este lhe pede um pão, ou uma serpente, se lhe pede porque se compadece da sua solidão e da sua pena, pois era o único filho daquela mulher. E ele próprio, no meio dos sofrimentos da cruz, cuida da sua mãe, confiando-a a João. Jesus é um exemplo vivo para nós, porque devemos aprender a conviver com todos, independentemente dos seus defeitos, ideias e modos de ser. Devemos aprender dele a ser pessoas abertas, com capacidade de cultivar muitas amizades, dispostos a compreender e a desculpar. Um cristão, se segue de verdade os passos de Cristo, não pode estar fechados em si mesmo, despreocupados e indiferente ao que acontece à sua volta. Meu querido irmão, minha querida irmã, que alegria. Muito obrigado pela sua companhia. E lembro, todos os dias com um terço meditado para lermos. E fiquem tranquilos, façam isso no seu deslocamento do transporte, durante o ônibus, a ida. Isso vai ajudá-los a alimentar e a fomentar uma vida de intimidade com Deus. Vamos compartilhar para mais e mais pessoas. Deus os abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.